Tá aparecendo aí para vocês minha tela, né? Tá, pronto. Então, vamos lá. Gente, então primeiro eu vou explicar o exercício da aula passada, tá? Vocês tinham lá, né? Considerando as dimensões do ambiente a seguir, calcule o tempo de reverberação real e encontre o tempo ótimo para a sua função palavra falada. Então, a gente tinha lá com uma sala que tinha o comprimento de 10 metros, largura de 7,5, um pé direito de 3,80. Aí tinha duas janelas. Na parede menor frontal tinha uma janela de 3,5 por 1,60. Na janela menor posterior tinha uma janela de 3,5 por 0,5. E em uma das paredes maiores tinha uma porta de 2 por 2,10. Então, eu fiz o desenho aqui, tá? Então, o comprimento, largura, o pé direito, as janelinhas e a porta aqui. Então, o primeiro passo, né, que eu tinha explicado para vocês na aula passada, era a gente dividir aqui as superfícies, né? Então, a gente tem 5 superfícies com materiais diferentes. Então, a porta é de um material, as janelas são de outro, parede de outro, piso de outro e teto de outro material. Aí, a gente tinha que calcular lá as áreas de cada uma dessas superfícies. Então, a gente tem lá, né? A porta tem lá 2 por 2,10, então a gente tem essa porta, né? 2 vezes 2,10, 4,2 metros quadrados. Tá? Então, vão conferindo aí com o exercício de vocês, que vocês fizeram na aula passada, se está correto ou não. Se tiverem alguma dúvida, vocês me interrompam, tá? As janelas, eu somei a área das duas, então uma tem 3,5 por 1,60, né? E a outra 3,5 por 0,5. Então, a gente tem lá um total de 7,35 de área das janelas. Aqui nas paredes, aqui algumas pessoas podem ter, talvez, tido um pouquinho de dificuldade em chegar nesse número. Então, vamos lá. Ó. A gente tem essas duas paredes menores, ó, essa daqui e essa daqui, que elas têm 7,5 por 3,80. Tá? Então, a gente vai usar 7,5 por 3,80 vezes 2. Aí, a gente tem duas paredes grandes, de 10 por 3,80. Então, a gente faz lá 10 por 3,80 vezes 2. E aí, nas paredes, a gente tem que diminuir a área das aberturas, tá? Então, a gente teria lá, na verdade, né? Vou até fazer a continha aqui, deixa eu abrir a calculadora para fazer com vocês. Então, a gente teria lá, ó, 10 vezes 3,80 vezes 2, seria a área das paredes grandes, mais 7,5 vezes 3,80 vezes 2, que seriam as paredes menores, a gente teria um total de 133 metros quadrados. Porém, a gente tem que diminuir a área lá das janelas e das portas. Então, menos 4,2 da porta e menos 7,35 das janelas. Então, a parede daria lá 121,45 metros quadrados. O piso e o teto, 10 por 7,5, então a gente teria lá 75 e 75 metros quadrados nos dois. Aí a gente coloca aqui o coeficiente de absorção de cada superfície. Então, da porta é 0,03, da janela 0,027, da parede é 0,03, do piso é 0,12 e do teto é 0,01. Tranquilo, né? Aí, o que a gente faz para achar a absorção deles? A gente multiplica lá a área da superfície vezes o coeficiente de absorção. Opa. Então, a gente teria lá, para as portas, né? 0,126 aqui. Quem usou duas casas também, tranquilo, tá, gente? Então, 0,13
Aqui as janelas, né? 0,19845. Quem arredondou também não tem problema. Parede, 3,64. Piso, 9. E teto, 0,75. Ok? Tá dando certo aí? E aí, o que a gente faz? A gente soma tudo. Então, a absorção da porta, mais a absorção da janela, mais das paredes, mais do piso e do teto. A gente tem uma absorção total nesse ambiente de 13,72. Aí, o que mais que a gente precisa para calcular o tempo de reverberação? A gente precisa do volume do ambiente. Então, o volume a gente tem lá 3,80 por 7,5 por 10. Então, a gente tem um volume de 285 metros cúbicos. E agora é só calcular o tempo de reverberação. Então, o tempo de reverberação vai ser igual à nossa constante, que é 0,1608, vezes o volume, que é 285. Oh, meu Deus, tá automático aqui, já vou tirar. Dividido pela absorção total, que é 13,72. Fazendo essa continha, a gente chegaria ali a um tempo de reverberação de 3,34 segundos. Beleza? Ficou alguma dúvida nessa parte, gente? Deixa eu só tirar aqui para que tá para passar os slides sozinho. Tranquilo até aqui? Então, esse é o tempo de reverberação real dessa sala. Então, do jeitinho que ela tá ali, com esses materiais que compõem ela, a gente tem esse tempo de reverberação de 3,34 segundos. Aí depois vocês tinham que encontrar o tempo ótimo de reverberação para a frequência de 500 Hz. Então, aqui nós temos o gráfico, né, do tempo de reverberação ótimo para a frequência de 500 Hz. E aí a gente tem que encontrar aqui qual é o tempo. Então, a gente tem aqui embaixo o volume do ambiente, e aqui cada uma das curvas tem a função, né, relacionada a esse ambiente. Então, lá no enunciado estava escrito que o ambiente ele era para a palavra falada. Então, a curva é essa última aqui. E o nosso volume, ele é 285, então ele está aqui, ó, bem próximo de chegar aqui no 300, tá? Onde está o meu mouse aqui. Então, se a gente, né, for aqui, né, no 285, até chegar aqui na palavra falada, a gente tem um pontinho bem aqui. Vejam que esse pontinho, ele não está na linha do 0,5 segundos, beleza? Mas eu fiz a continha aqui, se alguém usou 0,5 segundos, eu fiz a continha aqui depois do desafio para falar a resposta para vocês, tá? Se usaram 0,55 segundos ou 0,6 segundos, tá correto. Então, eu considerei aqui 0,6 segundos, tá? Aqui não tem problema, né? Se não for tão preciso, até porque geralmente a gente, quando for adequar o ambiente, a gente vai chegar próximo ao tempo ótimo, tá? Então, assim, não é 0,5, porque não está na linha, mas está um pouquinho acima. Então, 0,55 ou 0,6 está correto, beleza? Então, assim que a gente encontra o tempo ótimo. Então, eu venho aqui, olho o volume, então 285, pertinho do 300, vou até a minha curva da função, que é a palavra falada, e encontro aqui o tempo de reverberação ótimo. Aí, agora a gente vai para o desafio, beleza? Então, até aqui, acho que tá ok, né? Ninguém perguntou nada, nenhuma dúvida. Não, prof, tá tranquilo por enquanto. Então, tá. Agora vamos para o desafio. O que eu pedi para vocês fazerem no desafio? Lá eu dizia que se eu fosse adequar
né, o meu tempo de reverberação ao meu tempo ótimo, mudando apenas o material do teto, eu queria saber qual o coeficiente de absorção esse material do teto teria que ter para que a sala atingisse o tempo ótimo. Então, eu quero que a sala atinja o tempo de 0,6 segundos, e eu quero mudar apenas o material do teto. E eu queria saber que coeficiente de absorção esse material precisaria ter para que a gente chegasse no tempo de reverberação ótimo. Então, as outras superfícies, elas se manteriam... Ai, gente, aqui ficou um negócio meio invertido, né? Deixa eu só arrumar aqui. Tá igual. 9. Acho que tá invertido ali algum número. Deixa eu copiar daqui para lá. Então, todos os outros materiais aqui se manteriam os mesmos. Então, a porta continuaria a mesma, então ela teria a mesma absorção. A janela continuaria a mesma, então ela teria a mesma absorção. A parede também e o piso também. E aí eu quero achar aqui ó, um coeficiente de absorção para o teto que me dê daí, no caso, o 0,6 segundos. Então, a absorção do teto aqui ficou o quê? 75 alfa, vezes alfa, né? Porque eu não sei. A gente somando as outras superfícies aqui, então a porta, a janela, a parede e o piso, a gente tem uma absorção de 12,97, tá? Então, a gente guarda essa informação. Tá? Então, todas as superfícies aqui, né, menos o teto, dá uma absorção de 12,97. A gente tem o mesmo volume, 285 metros cúbicos, e aí a gente vai jogar essas informações que a gente tem na fórmula do tempo de reverberação. Então, o tempo que eu quero atingir é de 0,6 segundos, beleza? Então, substituir aqui o tempo por 0,6. Isso aqui vai ser igual à nossa constante, que é 0,1608, vezes o volume, que é 285, dividido por 12,97, que é a absorção das demais superfícies, mais 75 vezes alfa, que é a área do teto, vezes o coeficiente de absorção, que é o que eu quero encontrar. Então, tá aqui o que eu preciso achar, ó, o valor de alfa, tá? Aí a gente vai passar tudo isso aqui que está somando aqui, ó, no divisor, a gente vai passar multiplicando lá para o outro lado. Então, 0,6 vezes 12,97 mais 75 vezes alfa. Isso vai ser igual a 45,828, que é 0,1608 vezes 285. Beleza? Aqui a gente tem uma soma dentro do parênteses, então eu vou multiplicar 0,6 vezes 12,97, que dá 7,782, e vou multiplicar 0,6 vezes 75 alfa, que vai dar 45 alfa. Aí, esse 7,782 que está somando aqui, eu vou passar ele subtraindo para o lado de lá. Então, ficou aqui, o 45 alfa vai ser igual a 45,828 menos 7,782. Aí a gente tem que 45 alfa é igual a 38,046. Passo o 45 dividindo para cá e o valor de alfa dá 0,85. Então, para eu atingir o tempo de reverberação ótimo dessa sala, mudando o material do teto apenas, eu teria que encontrar um material que tenha um coeficiente de absorção de 0,85. Então, se vocês jogarem 0,85 aqui e fizerem a continha, vocês vão chegar a um tempo de reverberação de 0,6. Para quem
fez, por exemplo, com 0,5 segundos, a resposta daria 1,05, tá? E para quem fez com 0,55 segundos, a resposta teria que dar 0,94. Beleza? Então, para quem não fez com 0,6, anota aí a resposta. Dúvidas, gente? Nada mesmo? Todos entenderam como que a gente chegou aqui? Professora, por que não conta a absorção do teto na absorção total? Porque a gente quer descobrir aqui qual seria o valor de alfa para que ele chegasse no valor de 0,6. Então, na verdade, eu estou contando aqui, ó, 12,97 mais 75 alfa. Isso aqui seria a absorção do teto. Porque eu vou mudar o material do teto. Mas esse cálculo todo, essa absorção total, é só para descobrir a parte do desafio, né? Dos exercícios anteriores era 13 e pouquinho, não era? 13,70? Aham. Ah, tá. É que eu me confundi. Aqui Beleza, é então. só o desafio. Aham, beleza. Então, vamos continuar. Agora eu vou explicar mais uma coisinha para vocês, tá? Para a gente evoluir mais um pouquinho aqui na conta de tempo de reverberação. Então, vamos lá. Então, quando a gente vai trabalhar com tempo de reverberação, a gente precisa estimar esse tempo para mais de uma frequência. Então, vamos lembrar, na aula passada eu expliquei para vocês que os materiais eles não absorvem os sons com o mesmo coeficiente, né, na mesma porcentagem. Então, um material X ele pode absorver lá um som mais grave, né, numa quantidade, um som de média frequência em outra quantidade e um som de alta frequência em outra quantidade. Então, o que acontece, né? Se a gente não equilibra os materiais, pode ser que o som grave ele fique um tempo maior no ambiente do que o som agudo, né? Então, a gente precisa ter um equilíbrio entre os materiais para que o tempo de reverberação ele fique correto para todas as frequências, tá? Então, eu preciso que um som, né, mais agudo lá de 2.000 Hz, ele reverbere mais ou menos o mesmo tempo que o som de 500 Hz e mais ou menos o mesmo tempo que o som de 125 Hz, para a gente ter um equilíbrio no som dessa sala, tá? Então, lembrando lá, se vocês abrirem aí, que eu vou mostrar daqui a pouco, a tabelinha de coeficientes de absorção, vocês vão ver que essa tabelinha ela tem 3 colunas lá, uma para cada frequência. Então, cada material absorve cada frequência numa quantidade diferente, tá? Então, quando a gente fez essa continha, né, desse último exercício, a gente trabalhou com uma frequência só, que é a frequência de 500 Hz, que seria um som de média frequência. E aí a gente teria que também estimar, né, para 2.000 Hz, que seria uma frequência alta, e para 125 Hz, que seria uma frequência baixa. Tá? Então, no mínimo, a gente vai fazer a continha para as 3 frequências. Agora, o nosso gráfico ali, ele só mostra o tempo ótimo para a frequência de 500 Hz. Né? Então, o que acontece? De 500 Hz para cima, até os 2.000 Hz, vale o mesmo valor. Então, se eu achei ali na tabela que o meu coeficiente de absorção para 500 Hz era 0,6, para 2.000 Hz também vai ser 0,6. Agora, para as frequências mais baixas, geralmente os materiais eles absorvem menos as frequências mais baixas.
Então, por conta disso, a gente joga um valor um pouquinho maior nas frequências mais baixas para a gente conseguir adequar o ambiente a todas as frequências. Então, para a frequência de 125 Hz e 250 Hz, a gente pega o valor do gráfico e multiplica por uma constante. Para 125 Hz, essa constante é 1,45 e para 250 Hz, a constante é 1,15. Então, eu vou exemplificar aqui para vocês entenderem o que eu estou falando para vocês, tá? Então, vamos lá. Vamos pegar o mesmo exemplo que a gente estava fazendo ali, né? A gente tinha lá um volume de 285 metros cúbicos. A gente subia lá até a palavra falada e encontrava que para 500 Hz, ó, que é o nosso gráfico, o tempo de reverberação ótimo era de 0,6 segundos. Então, aqui, ó, eu completei a minha tabelinha, ó, 500 Hz, 0,6 segundos. Então, se eu trabalhasse, né, fosse analisar lá, qual é o tempo ótimo, né, para a frequência de 1000 Hz para essa sala? Seria a mesma coisa, 0,6 segundos. Para a frequência de 2000 Hz, igual também, 0,6 segundos. Então, de 500 até 2000, o tempo de reverberação ótimo é o mesmo. Então, se eu achei aqui no gráfico de 500 Hz, que é 0,6, vale a mesma coisa para 1000 Hz e para 2000 Hz. Aí, para 125 Hz e para 250, a gente vai multiplicar o valor que a gente achou no gráfico pela constante. Então, aqui, por exemplo, 125 Hz, a gente pegaria o 0,6 e multiplicaria aqui por 1,45. Então, daria 0,87 segundos, o tempo ótimo para essa frequência. Para 250 Hz, a gente pegaria 0,6 e multiplicaria por 1,15. Então, para 250 Hz, o tempo de reverberação ótimo seria 0,69. Então, o que isso quer dizer? Que se eu tenho um ambiente lá, X, vamos pegar esse exemplo que a gente estava fazendo, a gente tem lá esse ambiente, ele vai ter um tempo de reverberação para cada frequência, tá? O tempo real dele. Ele vai mudar de acordo com cada frequência, porque cada material absorve cada frequência de uma maneira diferente. Aí, se eu for, né, buscar o tempo ótimo de reverberação para esse ambiente, eu teria esses valores aqui, tá? Então, o tempo ótimo para a frequência de 500 Hz até 2000 seria 0,6 segundos, e para esse mesmo ambiente, o tempo ótimo para uma frequência mais baixa seria de 0,87, e para a frequência de 250 Hz seria de 0,69. Então, no caso, eu teria que adequar o meu ambiente para que ele atingisse o tempo ótimo em pelo menos 3 frequências, a de 125, a de 500 e a de 2000. E só daí eu garantiria mesmo que o meu ambiente ele vai ter uma boa reverberação, porque daí ele vai reverberar o tempo correto cada uma das 3 frequências, que seriam um som grave, um médio e um agudo. Tá? E aí eu vou fazer um exercício com vocês, tá? Que a gente vai praticar isso, a gente vai calcular o tempo real para as 3 frequências e a gente vai daí encontrar o tempo ótimo para as 3 frequências, tá? E aí depois que a gente fizer essa continha, vocês vão usar uma tabelinha que está aí, que é a tabela de coeficiente de absorção, que eu tirei só um pedacinho dela aqui para explicar, tá? Mas aí a gente vai voltar aqui depois, nessa parte, depois que a gente fizer o exercício, tá bom? Então, abram aí. Vocês têm uma tabelinha como essa minha aqui, ó, do Excel. Só que a de vocês está tudo em branco. Vocês vão abrir essa tabelinha aí. Vocês vão abrir... esqueci, fechei aqui. O exercício também, o exercício de tempo de reverberação 2. Então, quem não abriu ainda,
Abra ele aí. Esse exercício aqui, ó. Tá? Por enquanto, isso. Tá? Então, esse arquivo PDF aqui, exercício tempo de reverberação 2, e a tabelinha do Excel do cálculo de tempo de reverberação. A de vocês também não tem o gráfico aqui, tá? Eu deixei o gráfico aqui para a gente poder fazer o exercício juntos. Abriram aí, gente? Gente, essa tabelinha do Excel vai ajudar muito a vida de vocês aí, porque eu já configurei ela para ela calcular o tempo de reverberação para vocês, tá? O que vocês precisam fazer? Primeiro, dividir as superfícies e dividir as áreas, tá? Então, vamos lá. Ó. Façam na tabelinha aí de vocês. Então, eu vou ler o exercício aqui com vocês, tá? Eu quero que vocês vão fazendo aí junto comigo. Então, o exercício diz lá: em uma sala de concertos com as seguintes características, calcule o tempo de reverberação real, verifique qual é o tempo de reverberação ideal para esta atividade, faça a comparação e defina quais materiais devem ser substituídos para atingir um tempo próximo ao tempo ideal. O ambiente deve ser adequado para as frequências de 125, 500 e 2000 Hz. Nesse ambiente, a gente tem 150 pessoas, ele tem uma altura de 6 metros, uma largura de 8 metros e uma profundidade de 20 metros. E ele tem duas portas de 2 por 2,10 na parede dos fundos, que é uma das paredes menores. E aí aqui a gente tem, né, a porta, uma porta de madeira, e vejam que daí agora a gente tem um coeficiente para a frequência de 125 Hz, um coeficiente para a frequência de 500 e um para de 2000, tá? A porta é de madeira, o piso é um azulejo, o teto é de gesso, a parede é de reboco liso e as pessoas são adultos em poltronas estofadas. Então, uma novidade que aparece aqui nesse exercício são as pessoas, que a gente ainda não tinha colocado nos nossos exercícios. E a outra novidade é que a gente vai calcular para as 3 frequências, 125, 500 e 2000 Hz. Beleza? Aqui tem também para vocês preencherem, tá? Quem quiser fazer à mão, pode fazer aqui, tem a tabelinha bonitinho para vocês fazerem. Então, a gente vai dividir as superfícies e calcular a área das superfícies. Primeiro passo, beleza? Então, aqui na minha tabela... tá certo aqui. Aqui na minha tabela, eu dividi as superfícies e eu dividi aqui as paredes em paredes laterais, paredes dos fundos e parede da frente. Por quê? Depois, quando a gente for adequar os materiais para a sala, pode ser que eu queira mexer em uma das paredes e não em todas. Tá? Então, pode ser que eu queira mexer na parede dos fundos ou nas paredes laterais. Então, daí por isso que eu deixei dividido ali essas superfícies, tá? Mas se vocês quiserem aí fazer a continha com todas as paredes juntas, não tem problema. Beleza? Então, vamos dividir aí, ó. Eu comecei com as pessoas, ó. Então, coloquei, né, as pessoas como uma superfície. A gente sabe que daí as pessoas são por unidades, tá? Então, pessoas, vocês vão completando aí no Excel. Então, pessoas 150. Aí a gente tem as portas, né? As portas são duas portas de 2 por 2,10. Então, 2 vezes 2,10 dá 4,20, vezes 2 dá 8,4. Ok?
piso, a gente tem lá 8 por 20, né? A largura por profundidade. Então, o piso dá 160 metros quadrados, assim como o teto. Beleza? Agora, as paredes. Eu deixei aqui, ó, as paredes laterais, que são as maiores. Então, elas têm 6 por 20, e daí são duas paredes. Então, 6 vezes 20, 120, vezes as duas paredes, dá 240 metros quadrados. E as paredes menores têm 6 vezes 8, 48. Então, a parede da frente tem 48 e a do fundo tem 48, menos as portas, que são 8,4 metros quadrados. Então, deu 39,6. Então, completem a tabelinha aí de vocês com as superfícies e as áreas, tá? Se quiserem somar todas as paredes, tem que dar um total lá de 327,6 metros quadrados. Estão acompanhando? Se tiverem alguma dúvida, vocês me falam, tá? Sim. Quem já terminou de colocar aí as superfícies e as áreas, pode completar para cada frequência os coeficientes de absorção. Então, ó, por exemplo, para 125 Hz, pessoas 0,28, porta 0,04, piso 0,01, teto 0,02 e as paredes 0,02 também. Quando vocês completarem o coeficiente de absorção, automaticamente a tabela já vai calcular a absorção aqui para vocês, tá? Aí aqui, depois, para a frequência de 500 Hz, vamos lá, daí. Pessoa, 0,42, porta, 0,03, piso, 0,012, teto, 0,03 e paredes, 0,02. E a mesma coisa para 2.000 Hz. Então, vocês completando aí a tabela de vocês, vocês vão ter lá, ele vai, né, dar aqui a absorção e já vai fazer a soma aqui da absorção total. Beleza? Então, completando aí. Sim. Aí, gente, para a gente calcular o tempo de reverberação, a gente precisa do volume da sala. Então, o volume é 6 vezes 8, que dá 48, né? Vezes 20, que vai dar 960 metros cúbicos. Então, vocês vão completar, ó, nas três, embaixo ali das três frequências, o volume, tá? Vão escrever lá 960, 960, 960. Aí ele já vai calcular o tempo de reverberação para vocês. Pode repetir, professora, fazendo favor?
Ó, aqui onde está volume, vocês vão completar com o volume da sala, que é 6 vezes 8 vezes 20. Vai dar 960. Então, vocês vão escrever aqui, ó, 960, embaixo desse e desse, nos três. Aí, automaticamente, a tabela vai calcular aqui o tempo de reverberação para vocês. Tá batendo aí com o meu? Tá dando certo? Tá sim, prova. Então, gente, ó, vamos entender o que está acontecendo aqui. Então, para essa sala de concertos, quando reverbera um som de 125 Hz, ele reverbera lá por 2,88 segundos. Beleza? Se vocês até quiserem diminuir aí as casas, tá? Para ficar... Opa, tô aumentando. Opa, aqui. Podem diminuir, tá? Decidi fazer isso aí. Então, gente, quando o som de 125 Hz reverbera por essa sala de concertos, ele reverbera por 2,88 segundos. Quando um som de 500 Hz reverbera, ele reverbera por 2,02 segundos. E o som de 2000 Hz reverbera por 1,77 segundos. Beleza? Aí vamos achar o tempo, qual seria o tempo ótimo, né? Então, o tempo ótimo, a gente vai olhar aqui no gráfico. Então, nosso volume deu 960 metros cúbicos, certo? Então, tá pertinho aqui do 1000. A nossa função é essa daqui, ó, sala de concertos. Tá vendo lá no gráfico? Então, a gente vai vir aqui, ó, pertinho do 1000 e vai aqui, ó, até aqui na sala de concertos. Então, vocês vão ver que vai dar quase no meio aqui, ó, entre 1 e 1,5. Então, é em torno de 1,2 o nosso tempo ótimo. Então, eu deixei um espacinho aí embaixo para vocês completarem com o tempo ótimo, tá? Então, o nosso gráfico ele é para a frequência de 500 Hz. Então, aqui, ó, para 500 Hz, o tempo ótimo é 1,2. Para 2000, a gente viu ali no slide que é o mesmo tempo, então também é 1,2. Agora, para a frequência de 125 Hz, a gente vai pegar 1,2 que a gente achou no gráfico e vai multiplicar por 1,45. Aí a gente vai ver que o tempo ótimo para essa frequência é 1,74 segundos. Então, o correto para essa sala é que a frequência de 125 Hz reverbere por 1,74 segundos, a frequência de 500 Hz e a de 2000 reverbere por 1,2 segundos. Então, isso quer dizer que a gente precisa diminuir o tempo de reverberação para as três frequências, tá vendo? Então, de 2,88 tem que cair para 1,74, de 2,02 tem que cair para 1,2 e de 1,77 tem que cair para 1,2. Então, o que acontece? Para diminuir o tempo de reverberação, a gente precisa aumentar o coeficiente de absorção dos materiais. Então, lembrem lá que é sempre inversamente proporcional, tá? Então, preciso diminuir o tempo, vou aumentar o coeficiente de absorção, beleza? Aí, como que a gente vai fazer essa mudança para que o tempo de reverberação da sala ele chegue, né, próximo ao tempo ótimo? Vocês têm aí a tabela de coeficiente de absorção, que é essa tabelinha aqui. Certo? Que tem diversos materiais, superfícies,
E tem os coeficientes de absorção para as 3 frequências, 125, 500 e 2000, tá? Aqui está 128, 512 e 2048, mas dá na mesma, beleza? Então, vamos lá. Então, aqui tem alguns materiais que estão, assim, pela marca, né? E aí, às vezes, a gente não sabe o que é. Mas tem alguns que dá para a gente saber. Por exemplo, né? Chapas de madeira, tá? Chapas perfuradas, cortiça, cortinas, que mais? Feltros, fibras. Aqui tem os forros, tem gesso, tá vendo? Então, vocês vão dando uma olhadinha aí. Tem lã de rocha, lã de vidro, painéis, né? Então, tem diversos tipos de painéis aqui. Tem alguns tipos de paredes, tem alguns tipos de pisos, beleza? Reboco, ó. Daí tem alguns que a gente não vai saber o que é, que estão, né, por essas, pelas marcas deles, tá? Mas com o que vocês conseguem aí entender, né, o nome, vocês vão conseguir resolver o exercício. Então, o que a gente vai fazer? A gente precisa fazer com que a gente mude aquele tempo de reverberação ali. Então, eu preciso mudar algum material aqui, alguma superfície, pode ser uma superfície, podem ser várias superfícies, mas eu preciso mudar essas superfícies para que eu chegue próximo do tempo ótimo. O quanto próximo a gente vai chegar? Eu coloquei aqui no exercício que vocês devem chegar com uma diferença de até 0,1 segundos, para cima ou para baixo. Então, por isso que eu deixei aqui, ó, que eu posso chegar entre 1,64 e 1,84, aqui entre 1,1 e 1,3 e aqui também, tá? E aí vocês vão escolher materiais dessa tabela aqui, para trocar ali nos materiais que a gente já tem, para chegar nesse tempo. Então, vou fazer um exemplo aqui. Vamos supor que eu vou pegar aqui algum material para substituir no forro, tá? Então, deixa eu ver aqui um material. Então, eu vou pegar aqui, deixa eu diminuir aqui só para eu conseguir diminuir isso. Então, por exemplo, eu vou pegar esse número 125 aqui. Vou trocar o forro. Então, o forro, agora, ele vai ter lá 0,1. Para 500 Hz, ele vai ter 0,41. E para 2000, ele vai ter 0,5. Beleza? Então, vejam lá, né, que daí mudou meu tempo de reverberação. Aqui eu precisava chegar entre 1,64 e 1,84. Então, não deu certo esse material, né? Aqui eu precisava chegar entre 1,1 e 1,3. Aqui, então, já daria certo, só que eu preciso que o mesmo material adeque para as 3 frequências. E aqui, para a frequência de 2000 Hz, eu tinha que ficar entre 1,1 e 1,3. Então, esse material não deu certo, tá? Eu preciso que as 3 frequências se adequem, beleza? Então, eu posso substituir mais de uma superfície, não preciso substituir só uma. Então, eu posso substituir o teto e a parede do fundo, ou as paredes laterais e as paredes dos fundos, ou o piso e o teto, tá? Então, vocês podem daí escolher qual superfícies vocês vão mudar e escolher materiais aqui que se adequem a essas superfícies. E aí, hoje vai rolar
um segundo desafio para vocês resolverem esse exercício aqui, tá? Então, também vai ser o primeiro a responder aí. Eu queria pedir para a Jade, se você puder, né, deixar a oportunidade para outra pessoa, tá? Para a gente, né, poder ajudar aí mais alguém na notinha extra, tá? Tá bom, beleza. Beleza? Mas pode fazer aí, tá? A gente, daí você me manda a resposta lá também. Então, deve ter aberto já aí para vocês a atividade para vocês responderem. Então, vocês vão me dizer lá na resposta da atividade qual superfície vocês mudaram e por qual material da tabela. E tem que me mandar o número do material, tá? Esse númerozinho que está aqui na lateralzinha aqui, tá? Dos materiais. Então, vocês vão mandar, por exemplo, eu mudei a parede do fundo pelo material, sei lá, 30. E aí tem que dar a resposta correta aqui, adequar o tempo de reverberação ao tempo ótimo. E aí, gente, dúvidas? Prof, então quando que vai ser? Não entendi. Atividade. Até quando vai poder postar? Quando pode postar? Já está aberto, abriu às 9 horas. Até quando? Até quando? Esse é só o desafio, tá? Quem responder primeiro ganha nota. Mas aí está aberto lá até amanhã. Beleza? Pessoal, então se divirtam aí. A tabelinha ajuda bastante, né? Vão mudando aí os materiais, aí vocês já vão tendo uma ideia, né, mais ou menos de quanto tem que ser aí o coeficiente de absorção. E aí já escolham e me mandem lá, tá? Então, o primeiro também vai ganhar uma notinha de 0,5 extra. Prof, Oi. eu tava meio que lutando aqui para preencher essa tabela, porque tava pequenininho os números. Você pode explicar de novo o que é para ser feito? Só para ter certeza? Uhum. Por favor. Deixa eu sumir daqui minha barrinha. Então, é o seguinte, a gente tem lá... Deixa eu dar um zoom aqui. A gente tem lá que a sala, ela tem esse tempo aqui real, né? Esse é o tempo real dela. E aqui embaixo a gente tem o tempo ótimo. Então, eu preciso que esse tempo real vire o tempo ótimo, mas eu deixei um erro ali de 0,1, tá? Então, o tempo ótimo para a frequência de 125 Hz é 1,74. Mas na adequação pode ficar entre 1,64 e 1,84. Para a frequência de 500 Hz é 1,2 e também para 2.000 Hz. E daí pode ficar entre 1,1 e 1,3. Então, eu preciso transformar o tempo ótimo, o tempo real, no tempo ótimo. Então, a gente vai substituir alguma superfície aqui, né? Então, pode ser, por exemplo, a parede do fundo. Vou substituir o material dela. Então, vou lá naquela tabelinha, né, nessa tabelinha aqui, vou escolher um material para colocar na parede do fundo. Aí, eu vou colocar aqui na continha, né, o coeficiente de absorção do material novo, e aí eu preciso chegar com o mesmo material, eu preciso que eu adeque os 3 tempos de reverberação. Então, aí vocês podem substituir mais de uma superfície, tá? Podem substituir todas, se vocês quiserem, menos as pessoas, né? Que as pessoas não têm como, mas vocês podem substituir a porta, o piso, o teto, todas as paredes, ou vocês podem substituir um deles e já vai dar certo, ou 2, então daí cada um fica a seu critério. Aí lá no desafio, na resposta do Classroom, vocês vão me dizer qual ou quais superfícies vocês mudaram e qual é o material que vocês colocaram nessa superfície. Vão me mandar o número do material da tabela. Deu para entender? Agora entendi. Obrigada. De nada.
Mais alguma pergunta? Gente, não precisa entregar a lista, não tem a lista de exercício para entregar, né? Eu já fiz o exercício aqui com vocês. Agora é só fazer essa parte e daí na aula que vem eu explico, né, como é que a gente resolveu, né? Quem resolveu primeiro, quais materiais dariam certo, beleza? E daí eu tô ainda explicando o exercício aos poucos, tá? Daí na semana que vem vai ter mais um exercício um pouquinho mais complexo, tá? Para vocês resolverem. Então, como os exercícios valem nota, não dá para eu passar o gabarito, né? O Thiago está perguntando ali de onde surgiu 1,45. Expliquei para vocês aqui, ó. O tempo ótimo da tabelinha, ele é para 500 Hz. Tá? Daí, de 500 até 2000, a gente tem o mesmo tempo, considera o mesmo tempo, e para a frequência de 125 Hz, a gente pega o valor que achou no gráfico de 500 e multiplica por 1,45, então uma constante. Se fosse 250 Hz, a gente multiplicaria por 1,15. Tá? Então, está aqui no slide. Vai ser sempre 1,45. Gente, vocês conseguem dar um print aí que alguém está pedindo? Ou fica ruim para vocês assim? Beleza. Mais dúvidas? Isso, a Ana Beatriz está perguntando lá, se quanto maior o coeficiente, menor o tempo. Isso mesmo, é sempre inversamente proporcional. Então, como a gente precisa diminuir o tempo, vocês precisam de coeficientes de absorção maiores.